Bom, meu nome é Gabriel Schmido, eu sou aluno de Engenharia de Recursos Hídricos na UF. Estarei apresentando um trabalho com o nome Tendências, de Precipitação e Temperatura na UGRH Paraná, uma análise histórica e futura em cenários de mudanças climáticas. A UGRH Paraná, ela é uma unidade de gestão extremamente importante, né? Na figura tem a localização dela no território brasileiro. Ela engloba cerca de 11 bacias que suportam atividades industriais, agriculturas e urbanas. O aumento da demanda d'água e mudanças climáticas geram impactos nessa unidade de gestão, requerem ali, né, um manejo eficiente. Em relação ao clima, né, ela é influenciada pelo Ninho, em épocas de El Niño observado, né, um aumento da precipitação, em época de Laninho uma redução da precipitação. Os objetivos desses estudos é analisar a variabilidade espaço-temporal da precipitação e temperatura, investigar a influência de modos de variabilidade com foco no El Niño, entender a performance de modelos e reproduzir as condições observadas, explorar projeções futuras e que os resultados possam suportar, né, o manejo de planejamento e adaptação em cenários, né, de mudanças climáticas. Na metodologia, né, os dados utilizados temos dados que são baseados em observação, né, o NCEP-NCAR, o GPCC, em temperatura, o GHCN-CANS e o NCEP-NCAR. Também utilizou modelos climáticos, um cenário histórico semelhante, cerca de 50 membros disponíveis, e nas projeções futuras, os modelos do CIMP5, CCS-M4, ACS1 e 3 e RADGEN no cenário RCP 4.5 e no pior cenário, né, RCP 8.5. Os métodos utilizados foram uma análise, né, das séries temporais, análise de anomalias e de sazonalização, análise de wavelet, tem análise de índice linear, coeficiente de Pearson. Todas as análises foram feitas, né, no Python com bibliotecas que permitem essas análises climáticas. Bom, partindo para os resultados, aqui tem uma figura das anomalias de precipitação dessa região, né? As anomalias de precipitação em comparação à climatologia de 1981 a 2010. É observado, né, a sazonalidade dessas anomalias, variando de 50 a 200 milímetros por mês. Uma correlação grande, né, entre os dados do NCEP e o GPCC, com os picos ali sendo capturados pelos os dois dados. A precipitação anual, né, observada nessa unidade de gestão é entre 1.000 a 2.000 milímetros, né, sendo que o SAES Millennials, que é o modelo numérico, ele subestima bastante, colocando cerca de 700 milímetros por ano. Em relação a tendências, né, o NCEP apresenta uma tendência de 3,83 milímetros por ano e o GPCC de 0,3 a menos, né, 0,3 a menos 0,4 milímetros por ano, que mostra aí uma divergência, né, em relação a tendências observadas nos dados. Para a temperatura, né, a região ali apresenta cerca de 18 a 20 graus no inverno, 23 a 25 graus no verão, que é observado nos dados. Os dados, eles concordam, né, com o aumento de temperatura de cerca de 0,5 graus Celsius, o SAES Millennials, né, também cerca de 1 grau Celsius. As tendências, né, de aquecimento em torno de 0,2 a 0,3 graus Celsius por década. Incidente ali também com os dados do IPCC. Aqui tem uma análise wavelet, né, onde dá para ver que foi utilizado os dados de precipitação, né, do NCEP e do GPCC, os dados, né, de sazonalizado, já que essa série de precipitação para essa unidade de gestão apresenta uma sazonalidade anual bastante significativa. Então, esses dados foram de sazonalidade para a gente tentar entender se existe, né, alguma influência do Ninho nessa região.
dá para ver, né, pelo modo de variabilidade dominante presente na rede com análise, que, né, o período ali de 8, 4 anos, né, apresentam frequências com alta energia, né, períodos, né, típicos, né, de El Niño e La Niña. O GPCC ele mostra, né, ali um período de 16 anos também adicional, mas, né, esse período de 8 e 4 anos presente nos dois dados. Em relação às projeções futuras, né, o cenário RCP 4.5 e RCP 8.5, em relação à temperatura, né, os modelos apresentam um cenário consistente de aumento da temperatura, né, com aceleração a partir de 1990. A temperatura atinge ali cerca de 2 a 3 graus Celsius acima da média histórica, no RCP 4.5, e 4 a 6 graus Celsius em 2100 no RCP 8.5, um aumento de temperatura bastante significativo. Em relação à precipitação, né, os modelos do CIMIP5 eles divergem em relação à tendência, né? O CERN apresenta 0,32 milímetros por ano de aumento de precipitação para os cenários futuros, o ACS 1,74, em média ali, né? De GEM 1,09, mas também tem, né, uma mudança ali em relação aos cenários. Mas mostra, né, que esses modelos têm uma divergência, mostrando, né, as incertezas que podem acabar existindo nessa variável para essa unidade de gestão. Além disso, a gente também tem uma alta variabilidade interna anual. Conclusões, então, né, a unidade de gestão de recursos hídricos do Paraná apresenta sinais, né, climáticos no passado e no futuro que nós podemos analisar. Em relação à precipitação, uma alta variabilidade, né, dos modelos, uma alta variabilidade interanual também, com divergência, né, entre modelos e dados, e uma maior incerteza, né, para as projeções futuras comparado à temperatura. A temperatura apresentou um aumento consistente de 0,2 a 0,3 graus Celsius por década, acelerando ali depois de 1990. Né? O Ninho, ele aparenta ser capaz, né, de modular a precipitação, a variabilidade da precipitação na região. Em relação às projeções futuras, né, a gente apresenta um aquecimento robusto, especialmente na RCP 8.5. As mudanças precipitações permanecem incertas, e os resultados destacam a necessidade, né, da gente ser capaz de se adaptar a, a esse manejo de recursos, dos recursos hídricos, considerando, né, os diferentes cenários climáticos. E, além disso, né, estudos futuros devem, né, utilizar modelos de maiores resoluções e também entender, né, a ocorrência de eventos extremos na região, como secas e altos índices de precipitação. É isso, obrigado.